Ele podia fingir para todos que eu não significava nada, mas à noite, quando seus olhos me procuravam pelos corredores, eu sabia que era dona de cada pensamento dele. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. Clara respirou fundo antes de atravessar os imensos portões de ferro forjado. A mansão Almeida impunha respeito, com suas paredes de pedra clara e janelas que refletiam o sol da manhã como diamantes. Aos 27 anos, ela não imaginava que estaria ali, prestes a se tornar empregada de um dos homens mais ricos da cidade. Pontualidade. Bom começo, disse uma mulher de cabelos grisalhos e postura rígida que a esperava na entrada. Sou Dona Matilde, a governanta. Vamos estabelecer algumas regras. Clara assentiu, ajustando a alça da bolsa surrada no ombro. O salão de entrada era maior que seu apartamento inteiro. Cristais pendiam do teto como estrelas congeladas no tempo. O senhor Rafael não gosta de barulho pela manhã. O café deve estar pronto às 6h30, nem um minuto depois. Você cuidará principalmente da ala leste, onde ficam os aposentos dele. A cada palavra, Clara sentia o peso de sua posição, mas precisava daquele emprego. A faculdade de Direito Noturna não se pagaria sozinha, e após a doença da mãe, as contas só acumulavam. Alguma pergunta? Indagou Dona Matilde, arqueando uma sobrancelha perfeita. Quando conhecerei o senhor Rafael? A governanta sorriu com certa compaixão. Ele raramente nota a equipe. Você é apenas mais uma empregada. O som de passos firmes interrompeu a conversa. Um homem alto, de porte atlético e expressão severa, surgiu no alto da escada curva. Vestia um terno impecável, que parecia ter sido feito para cada músculo de seu corpo. Matilde, onde está o relatório que pedi sobre os gastos da casa? Na sua mesa, senhor. Seus olhos, de um castanho âmbar penetrante, finalmente notaram Clara. Por um instante, tão breve que ela depois duvidaria ter acontecido, algo oscilou naquele olhar. Interesse? Surpresa? A nova empregada, senhor, explicou Matilde. Clara Moreira. Rafael desceu alguns degraus, analisando-a com frieza. Espero que dure mais que a anterior. Clara endireitou a postura. Pretendo ficar o tempo necessário, senhor. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto dele. Claramente não esperava a resposta. Necessário para quê exatamente? O tom era desafiador. Para alcançar meus objetivos, como todo mundo, tenho sonhos além destas paredes. Matilde engasgou com a ousadia. Rafael, no entanto, apenas estreitou os olhos. Interessante, uma empregada com ambições. Seu olhar percorreu Clara dos pés à cabeça, demorando-se um segundo a mais que o apropriado. Vamos ver se consegue ao menos servir café decente. Ele passou por ela, deixando um rastro de perfume caro e arrogância. Clara sentiu o rosto esquentar. De raiva, disse a si mesma. Apenas raiva. Nunca responda ao senhor Rafael, sussurrou Matilde horrorizada. Esse emprego é concorrido. Há 20 candidatas querendo seu lugar. Clara assentiu, mas quando a governanta virou as costas, percebeu Rafael observando-a do corredor. Seus olhares se encontraram por um segundo carregado de eletricidade. Pela primeira vez na vida, Clara sentiu-se verdadeiramente vista, como se ele enxergasse além do uniforme. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael viu algo que despertou sua curiosidade. Venha, vou mostrar seus aposentos, disse Matilde. Clara a seguiu, consciente de que os olhos dele ainda a acompanhavam. Na mão da governanta, um molho de chaves tilintava como um aviso. Aqui você é apenas uma serviçal, nada mais. Mas enquanto subia a escada de serviço, Clara jurou para si mesma. Um dia carregaria suas próprias chaves, e ninguém a faria se sentir pequena novamente, nem mesmo Rafael Almeida. A rotina na mansão estabeleceu-se rapidamente. Clara aprendia cada canto, cada ritual da casa imponente. Levantava antes do sol para preparar o café de Rafael, que saía para correr às 7 em ponto. Impecável mesmo em roupas esportivas.
Após 2 semanas, Clara conhecia suas preferências. Café forte, sem açúcar. Torradas com manteiga de primeira qualidade. Suco de laranja espremido na hora. Jornal dobrado ao lado direito do prato. Numa manhã chuvosa de outono, ela dispôs a bandeja na mesa da varanda coberta como ele gostava, quando um trovão estrondoso a fez sobressaltar. A xícara tombou, derramando café na toalha branca. "Droga!" murmurou, tentando limpar o estrago. "Palavras assim não combinam com você." Clara virou-se, encontrando Rafael parado à porta, observando-a. Em vez do traje para a corrida, vestia calças de moletom e camiseta simples. Parecia quase humano. "Me desculpe, senhor. Prepararei outro café imediatamente." "Não é necessário." Ele aproximou-se, sentando-se à mesa. Clara permaneceu imóvel, incerta. "Por que ainda está parada aí?" "Aguardando instruções, senhor." Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios dele. "Pode se sentar." Sentar. Não é um conceito difícil, Clara. Sente-se e tome café comigo. A surpresa a deixou sem palavras. Lentamente, ocupou a cadeira oposta à dele. Rafael serviu 2 xícaras do café restante. Seus movimentos eram elegantes, precisos, mãos de alguém que sabia o que queria. "Matilde me disse que você estuda direito." Clara hesitou. "À noite. Não interfere com meus deveres aqui." "Não perguntei isso." Ele a estudava com intensidade perturbadora. "Por que direito?" O tom não era de escárnio, como esperava, mas de genuíno interesse. "Porque quero mudar histórias como a minha. Pessoas que não têm voz precisam de alguém que entenda o sistema por dentro." Rafael a observou por cima da xícara. "Nobre, ingênuo, mas nobre. O senhor não acredita em justiça?" Um relâmpago iluminou o jardim, destacando as feições marcantes dele contra a penumbra. "Acredito que justiça é um privilégio que poucos podem pagar." Clara sentiu o sangue aquecer. "Então compactua com isso?" "Não compactuo, nem combato. Apenas conheço as regras do jogo e as usa a seu favor." Os olhos dele brilharam. "Claro, não usaria. Usaria para mudar o jogo, não apenas para vencer." Rafael recostou-se intrigado. A chuva caía em cortinas densas agora, isolando-os do mundo exterior. Interessante perspectiva para alguém que... Ele parou. "Para uma empregada?" completou ela. Ia dizer para alguém tão jovem. Clara não acreditou, mas aceitou o café que ele oferecia. O silêncio entre eles tinha uma qualidade diferente agora. Menos hostil, mais curioso. "Tenho uma biblioteca extensa sobre direito", disse ele finalmente. "Pertencia a meu pai. Pode usá-la se quiser." O coração de Clara acelerou. Livros eram um luxo que raramente podia se permitir. "Por quê?" "Talvez eu queira contribuir para mudar o jogo." Seus olhos encontraram os dela. "Ou talvez apenas aprecie ver alguém lutar pelo impossível." Quando ele terminou o café, levantou-se com um movimento fluido. Antes de sair, parou à porta. "Clara?" "Sim, senhor. Da próxima vez que derrubar algo, não precisa fingir que o mundo vai acabar." Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Esta casa já viu desastres muito piores que uma xícara de café. Naquela tarde, Clara encontrou um molho de chaves sobre sua cama. Um bilhete acompanhava: "Biblioteca, ala oeste, terceira porta, R." Ela segurou as chaves contra o peito, sentindo seu peso. Eram mais que metal frio. Eram uma porta entreaberta para algo que não conseguia nomear. Algo perigoso e tentador. Pela primeira vez em anos, Clara permitiu-se sonhar com possibilidades que não ousava confessar nem a si mesma. A biblioteca era um santuário de madeira escura e livros do chão ao teto. Clara passou a frequentá-la após o jantar, quando terminava seus afazeres. Algumas noites, perdia-se tanto na leitura que só percebia as horas quando o relógio da torre anunciava a madrugada. Foi numa dessas noites que Rafael a encontrou, adormecida numa poltrona de couro, um tratado de direito civil aberto no colo. Ele parou à porta, observando-a. No sono, ela parecia ainda mais jovem.
vulnerável de um jeito que nunca permitia quando acordada. Clara despertou com a sensação de ser observada. Sobressaltou-se ao ver Rafael apoiado no batente, segurando 2 copos de cristal com um líquido âmbar. Desculpe, senhor. Eu não percebi a hora. Pare de se desculpar. Ele ofereceu um dos copos. Conhaque. Ajuda a organizar as ideias. Clara hesitou, mas aceitou a bebida. O líquido queimou suavemente sua garganta. Está estudando contratos, observou ele, aproximando-se para examinar o livro. Minha prova é na próxima semana. Rafael sentou-se na poltrona oposta. A luz dourada dos abajures criava sombras interessantes em seu rosto. Posso ajudar. Contratos eram minha especialidade na faculdade. O senhor estudou direito? Clara não conseguiu esconder a surpresa. Um sorriso enigmático curvou os lábios dele. Antes de assumir os negócios da família, nunca exerci. E por quê? Algumas escolhas são feitas por nós. Havia amargura em sua voz. Clara sentiu uma pontada de empatia. Era fácil ver apenas o homem rico e arrogante, não a pessoa por trás da máscara. Ainda assim o senhor tem tudo. Rafael a encarou. Algo mudando em seu olhar. Tenho mesmo? A pergunta pairou entre eles como fumaça. Clara sentiu-se corar sob o peso daquele olhar. Fale-me sobre o que está estudando. Ele mudou de assunto, estendendo a mão para o livro. Seus dedos roçaram os dela brevemente. Clara sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura da sala. Durante 1 hora, discutiram jurisprudência e precedentes. Rafael era brilhante, transformando conceitos complexos em explicações claras. Clara encontrou-se rindo de suas analogias irreverentes sobre juízes conservadores. Você tem uma mente afiada, ele comentou servindo mais conhaque. E não tem medo de discordar. Qualidade rara. Uma qualidade inconveniente para uma empregada, imagino. Algo escureceu o olhar dele. É isso que pensa que vejo quando olho para você? Uma empregada? O ar entre eles condensou-se, carregado de tensão não dita. Clara sentiu o coração acelerar perigosamente. O que mais eu seria, senhor? Rafael inclinou-se para frente, reduzindo a distância entre eles. Essa é a questão que tem me tirado o sono, Clara. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Dona Matilde apareceu, olhos arregalados ao ver a cena. Senhor, a senhorita Beatriz está ao telefone. Disse que é urgente. Clara viu a mudança instantânea na expressão de Rafael. Uma máscara caindo no lugar. Quem é Beatriz? Perguntou antes que pudesse se conter. Rafael levantou-se, repentinamente distante. Minha noiva. A palavra caiu como uma pedra no estômago de Clara. Claro, um homem como ele teria uma noiva, provavelmente loira, sofisticada, de família tradicional. Devo pedir para retornar amanhã? Insistiu Matilde, olhando desconfiada para Clara. Não, já vou atender. Na porta, Rafael parou e virou-se. Clara! Sim, senhor. Obrigado pela discussão. Foi estimulante. Quando a porta fechou, Clara deixou-se afundar na poltrona. O que estava fazendo? Fantasiando sobre um homem que não apenas era seu patrão, mas estava comprometido? Tocou as chaves da biblioteca em seu bolso. Precisava lembrar seu lugar naquela casa. Precisava estabelecer limites claros antes que se machucasse. Mesmo que cada célula de seu corpo ansiasse por ignorar a razão e seguir os sussurros perigosos de seu coração. Está gostando dessa história? Continue assistindo para descobrir se Clara vai conseguir manter seu coração protegido. Se esse romance proibido já despertou suas emoções, deixe um comentário com Hearts para me contar qual sua parte favorita até agora. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A notícia do jantar de noivado espalhou-se pela mansão como fogo. Em 3 dias, a casa estaria cheia dos mais influentes nomes da sociedade para celebrar o compromisso oficial de Rafael e Beatriz Montenegro, herdeira de um império de telecomunicações. Clara observou os preparativos com um nó no estômago. Decoradores, floristas e chefes transitavam pelos salões. Matilde coordenava tudo com eficiência militar, especialmente vigilante com a equipe doméstica.
Você servirá na sala principal, instruiu a governanta. Nada de conversas, invisível e eficiente, entendeu? Clara assentiu, sentindo-se mais invisível do que nunca. Desde a noite na biblioteca, Rafael parecia evitá-la. Quando seus caminhos se cruzavam, ele mal a olhava nos olhos. Na tarde anterior ao evento, Clara organizava a cristaleria quando ouviu vozes exaltadas no escritório. A porta estava entreaberta. Não pode adiar novamente, Rafael. A voz feminina era elegante, mas cortante. Papai está ficando impaciente. A fusão depende desse casamento. Não me pressione, Beatriz. Concordei com o noivado, não com ser manipulado. Manipulado? Foi você quem propôs. Ou já esqueceu que precisa desse casamento tanto quanto eu? Clara sabia que deveria se afastar, mas permaneceu imóvel. Seu pai ameaçou processar o meu por décadas. Esta fusão é praticamente chantagem. Chantagem é uma palavra forte para um acordo que salva sua empresa. Os problemas do seu pai não são culpa minha. Houve um momento de silêncio tenso. Diga a verdade, Rafael. A outra pessoa? Não seja ridícula. Então, por que essa relutância? Somos perfeitos juntos. Ambos conhecemos as regras desse mundo. Clara afastou-se, coração martelando. A revelação era demais. O casamento era apenas um acordo comercial. E Rafael não estava feliz com isso. Horas depois, encontrava-se na biblioteca quando a porta abriu. Rafael entrou, parecendo exausto. Parou ao vê-la. Clara, não esperava encontrá-la aqui. Ela fechou o livro. Já estou de saída. Não. Ele bloqueou seu caminho. Fique. O silêncio entre eles vibrava com tensão não resolvida. Parabéns pelo noivado, disse ela finalmente. Algo sombrio cruzou o rosto dele. Não precisa fingir que está feliz por mim. Não estou fingindo. Espero que encontre a felicidade que merece. Rafael soltou uma risada amarga. Felicidade. Que conceito adorável e ingênuo. Por que se casar com ela se não a ama? A pergunta direta surpreendeu ambos. Rafael estudou-a longamente. Como sabe que não a amo? Seus olhos. Clara engoliu em seco. Eles não mentem. Rafael aproximou-se, até ficarem a centímetros de distância. E o que mais meus olhos revelam, Clara? Ela sentiu o perfume dele, uma mistura de sândalo e algo exclusivamente masculino. Que você está preso, como eu estive. E algo mudou na expressão dele. O que quer dizer? Clara respirou fundo. Nunca compartilhara aquela história, mas algo em Rafael pedia verdade. Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 12 anos. Deixou-nos com dívidas e uma casa hipotecada. Sua voz tremeu. Eu cuidei dela até sua morte há 2 anos. Câncer. Gastei tudo que tinha em tratamentos que não funcionaram. Rafael tocou seu rosto gentilmente. Por isso trabalha aqui, para pagar dívidas. Para me libertar delas, para nunca mais depender de ninguém. Seus olhares se encontraram, um reconhecimento mútuo de feridas antigas. Meu pai construiu um império e o perdeu em apostas e investimentos ruins, revelou Rafael. O casamento com Beatriz é a única forma de salvar o que resta e proteger 300 funcionários do desemprego. Clara entendeu então o peso sobre os ombros dele. Responsabilidade não é prisão, disse suavemente. Mas sacrificar-se por erros que não cometeu? Rafael fechou os olhos brevemente. Quando os reabriu, havia uma vulnerabilidade que Clara nunca tinha visto. Como alguém que cresceu com tão pouco pode entender tão profundamente o que é estar preso tendo tudo? Talvez porque gaiolas sejam gaiolas, não importa se são de ouro ou ferro. A mão dele ainda repousava em seu rosto. Seus lábios estavam próximos demais. Clara sabia que deveria recuar, mas seu corpo recusava-se a obedecer. O toque do telefone quebrou o encanto. Rafael afastou-se como se despertasse de um transe. Preciso atender. Provavelmente Matilde com mais detalhes sobre amanhã. Clara assentiu, incapaz de falar. Quando ele saiu, tocou a chave da biblioteca em seu bolso. O metal estava quente contra sua pele. Aquela noite revelara mais que passados dolorosos. Revelara uma verdade perigosa que não podia mais negar. Estava se apaixonando por Rafael Almeida. E isso
poderia destruí-los. O jantar de noivado transformou a mansão. Luzes cintilantes, flores brancas e orquídeas raras criavam um cenário digno de revista. Clara circulava entre os convidados com bandejas de canapés, como instruída, invisível e eficiente. Beatriz Montenegro era deslumbrante em seu vestido dourado, alta e elegante como uma estátua clássica. Ao lado de Rafael, formavam o casal perfeito. Poder, beleza, linhagem, um conto de fadas da alta sociedade. Clara observava de longe, coração apertado. Rafael parecia tão à vontade naquele mundo. Sorria, conversava, apertava mãos. Mas Clara notava a tensão em seus ombros, o sorriso que não alcançava os olhos. Mais champanhe, por favor. Clara virou-se, encontrando um homem mais velho com olhos astutos. Reconheceu-o das fotografias. Gustavo Montenegro, pai de Beatriz. Certamente, senhor. Enquanto servia, percebeu que ele a estudava com interesse indevido. Nova na equipe? Não me lembro de você. Trabalho aqui há apenas 2 meses, senhor. Rafael sempre teve bom gosto. O comentário foi carregado de insinuação. Para contratar, quero dizer. Clara manteve a expressão neutra, embora sentisse o sangue ferver. Com licença, senhor. Antes que pudesse se afastar, ele tocou seu braço. Talvez possamos conversar depois da festa. Sempre procuro talentos para minha equipe doméstica. O toque era proprietário, desagradável. Clara recuou. Estou satisfeita com meu atual emprego. Posso oferecer condições muito superiores e sou conhecido por ser generoso com funcionárias dedicadas. Clara sentiu-se doente com a implicação. Preciso voltar ao trabalho. Afastou-se rapidamente, coração martelando. Ao virar no corredor, colidiu com alguém. Braços fortes a seguraram. Clara, está pálida. Rafael, tão perto que ela podia sentir seu calor. Estou bem, apenas cansada. Seus olhos perscrutaram o rosto dela. O que aconteceu? Nada importante. Clara, sua voz era baixa, mas firme. Diga-me. Ela suspirou. Seu futuro sogro tem uma definição peculiar de oportunidades de carreira. O rosto de Rafael endureceu. O que ele disse? Nada que não tenha ouvido antes. Estou acostumada. Não deveria estar. Os dedos dele apertaram levemente seus braços. Ninguém toca em você. A intensidade de suas palavras surpreendeu ambos. Por um momento, o mundo pareceu desaparecer ao redor deles. Rafael, onde você está? A voz de Beatriz ecoou pelo corredor. Ele soltou Clara, mas seus olhos comunicavam muito mais que palavras. Vá para a biblioteca e espere. Preciso resolver algo. O quê? Confie em mim. Clara hesitou, mas o pedido em seu olhar era impossível de negar. Discretamente, dirigiu-se para a biblioteca. 20 minutos depois, Rafael entrou. Havia abandonado o paletó e a gravata pendia solta em torno do pescoço. O que aconteceu? Tive uma conversa com Gustavo. Sua expressão era sombria. E outra com Beatriz. Clara sentiu um aperto no peito. Sobre limites, respeito e verdades que não posso mais ignorar. Ele aproximou-se, olhos fixos nos dela. Cancelei o noivado. O mundo parou. Clara não conseguia respirar. Por quê? Você sabe por quê? Rafael estava tão próximo que ela podia ver os diferentes tons de âmbar em seus olhos. Não posso casar com ela quando a cada dia fico mais... Ele hesitou, buscando a palavra certa. Obcecado por outra pessoa. Clara sentiu o coração saltar. Rafael, pense bem. Sua empresa, os empregos... Encontrarei outro caminho. Sua voz era resoluta. Sempre há outro caminho. As pessoas estão esperando um anúncio. Beatriz já o fez. Estamos oficialmente separados. Clara percebeu então o que ele havia sacrificado. Status, segurança, a solução fácil. E agora? Rafael tocou seu rosto gentilmente. Agora somos apenas um homem e uma mulher. Sem patrão, sem empregada. Quando seus lábios tocaram os dela, foi como se o mundo inteiro fizesse sentido pela primeira vez. O beijo começou suave, quase reverente, mas logo aprofundou-se com urgência,
como se ambos tivessem esperado uma eternidade por aquele momento. As mãos de Clara deslizaram por seu peito, sentindo o coração acelerado sob seus dedos. Rafael abraçou-a com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Esperei tanto por isso, confessou ele contra seus lábios. Clara permitiu-se perder naquele momento nas sensações que a inundavam. O cheiro dele, o gosto, a textura de seus cabelos entre seus dedos. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Rafael pressionou a testa contra a dela. Você mudou tudo, Clara. A forma como vejo o mundo, como me vejo. Ela sentiu lágrimas nos olhos. O que acontece agora? Rafael sorriu, um sorriso genuíno que alcançava os olhos. Não sei. Pela primeira vez na vida, não tenho um plano. A vulnerabilidade naquela confissão tocou Clara profundamente. Ela tirou a chave da biblioteca do bolso, segurando-a entre eles. Talvez possamos descobrir juntos. Rafael entrelaçou seus dedos nos dela, a chave entre suas mãos unidas, um símbolo silencioso de novos começos e portas que se abriam. A tempestade chegou na manhã seguinte. Não apenas a chuva que açoitava as janelas da mansão, mas a tormenta de consequências do noivado rompido. Repórteres acamparam nos portões, famintos por detalhes do escândalo. Clara acordou com batidas insistentes em sua porta. "Levante-se!" ordenou Matilde, expressão tensa. "O senhor Montenegro está no telefone, ameaçando processar o senhor Rafael. A casa está um caos." Vestindo-se rapidamente, Clara percebeu que os funcionários a observavam com curiosidade e suspeita. Seria possível que soubessem? Na cozinha, o rádio noticiava: herdeiro do Grupo Almeida rompe noivado com filha do magnata das telecomunicações. Fontes internas indicam um romance secreto com funcionária da casa. O estômago de Clara afundou. Alguém os vira. Matilde desligou o rádio com um movimento brusco. "Você tem 10 minutos para arrumar suas coisas e sair." "O quê?" O senhor Rafael concordou que é melhor assim, para proteger a reputação de todos. A notícia foi como um soco. Ele a estava dispensando? Depois de tudo o que acontecera? Clara dirigiu-se ao escritório dele, ignorando os protestos da governanta. Encontrou Rafael ao telefone, o rosto uma máscara de controle tenso. Ele ergueu a mão quando a viu, sinalizando que esperasse. "Entendo suas preocupações, Sr. Montenegro, mas ameaças não vão resolver nada." Sua voz era fria, profissional. "Se quiser discutir compensações, fale com meu advogado." Desligou, passando a mão pelos cabelos em gesto cansado. "Matilde disse que quer que eu vá embora." Rafael olhou-a finalmente. Havia uma distância em seus olhos que não existia na noite anterior. "É temporário, para acalmar os ânimos." "Temporário?" Clara não conseguia acreditar. "Você está me afastando na primeira dificuldade? Não é tão simples, Clara." Ele moveu-se para a janela, observando a chuva. "Gustavo Montenegro tem poder suficiente para destruir não apenas a mim, mas você também. Já começou a investigar seu passado." O medo subiu pela espinha dela. O que ele poderia encontrar? Não importa. O que importa é que precisamos ser estratégicos. Virou-se para encará-la. "Isso não é apenas sobre nós dois. Há 300 famílias dependendo da sobrevivência da empresa." Clara sentiu uma pontada de decepção. "Então, o que foi ontem à noite? Um momento de loucura antes de voltar à razão?" Rafael aproximou-se, olhos suavizando. "Foi o momento mais honesto da minha vida." Tocou o rosto dela gentilmente. "Mas preciso de tempo para resolver isso sem que ninguém se machuque. E enquanto isso, devo simplesmente desaparecer." A voz dela tremeu. "Tenho um apartamento no centro. Você ficará lá até que eu resolva a situação com Montenegro. Continuará recebendo seu salário e poderá focar nos estudos." Clara recuou. Como sua amante mantida. A palavra pareceu golpeá-lo. "Não, como alguém que quero proteger enquanto luto pelo direito de ficar com você abertamente." O silêncio entre eles pesava como chumbo. "E se eu não quiser ser protegida, se quiser ficar e lutar ao seu lado?" Rafael suspirou. "Clara, você não entende o mundo em que vivo. As regras são diferentes, as consequências mais severas." "Então me ensine." Ela segurou as mãos dele. "Não me afaste."
Por um momento, a determinação dele vacilou. Então seu celular tocou. O advogado, provavelmente. Vá para o apartamento. Matilde lhe dará o endereço e as chaves. Sua voz recuperou a firmeza. Prometo que não será por muito tempo. Clara sentiu as lágrimas que se recusava a derramar. Pensei que fosse diferente dos outros. Sou. Seus olhos encontraram os dela. É por isso que estou lutando por algo que vale a pena, em vez de aceitar o caminho fácil. 3 horas depois, Clara encontrava-se sozinha num elegante apartamento no centro da cidade. Era espaçoso, luxuoso e sentia-se como uma prisão dourada. No bolso, a chave da biblioteca parecia pesar 1 tonelada. Os dias transformaram-se em semanas. Clara retomou as aulas, afogando-se nos estudos para não pensar em Rafael. Ele ligava diariamente, mas as conversas eram breves, tensas. Falavam sobre o processo que Montenegro movera, as negociações em andamento, raramente sobre eles. Uma tarde, enquanto estudava para as provas finais, a campainha soou. No corredor, um entregador aguardava com um envelope. Dentro, um recorte de jornal. Almeida fecha parceria com investidores japoneses. Empresa sobreviverá sem fusão Montenegro. Um bilhete acompanhava. O jogo está mudando. Estarei aí às 8. R. O coração de Clara acelerou. Ele conseguira. Encontrara outro caminho. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Clara abriu a porta, expectativa e ansiedade misturando-se em seu peito. Rafael estava lá, mais magro, com olheiras de quem não dormia direito há semanas, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Posso entrar? Clara deu um passo para o lado, permitindo sua passagem. O apartamento subitamente pareceu menor com sua presença. Consegui salvar a empresa, disse ele. Montenegro retirou o processo em troca de compensação financeira. Está acabado. Clara absorveu as notícias. E agora? Rafael aproximou-se até ficarem a centímetros de distância. Agora pergunto se você ainda me quer, depois de eu ter sido covarde o suficiente para afastá-la. O ar entre eles vibrava com emoções contidas. Depende, respondeu Clara, voz trêmula. Você ainda me vê como sua empregada? Rafael tocou seu rosto, olhos intensos. Vejo você como a mulher que virou meu mundo de cabeça para baixo. A pessoa que me fez perceber que há mais na vida que obrigações e expectativas. Clara sentiu o coração acelerar. E quem você quer que eu seja? Quero que seja você mesma. Livre, forte, desafiadora. Seus dedos traçaram o contorno dos lábios dela. E se estiver disposta, quero que seja minha parceira. Não submissa. Não dependente. Igual. A promessa naquelas palavras era tudo que Clara sempre desejara, mas nunca acreditou ser possível. Não será fácil, advertiu ela. Pessoas como Montenegro, que se danem Montenegro e todos como ele. A intensidade em sua voz era palpável. Cansei de viver pelos outros. Quero viver por mim, por nós. Quando seus lábios se encontraram, foi como voltar para casa depois de uma longa jornada. O beijo aprofundou-se, carregado de semanas de saudade e desejo reprimido. Rafael afastou-se apenas o suficiente para sussurrar contra seus lábios. Volte comigo. Para a mansão? Para casa. Nossa casa. Clara hesitou. Como o quê? Rafael sorriu. Aquele sorriso raro que transformava seu rosto. Como sua própria dona. Como a mulher que amo. As palavras caíram entre eles como uma revelação. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Você me ama? Mais do que pensei ser possível amar alguém. Clara retirou a chave da biblioteca do bolso, aquela que carregara como talismã durante a separação. Esta chave representa muito para mim. Rafael pegou-a gentilmente. Porque foi o primeiro passo para nos aproximarmos. Porque foi o primeiro momento em que me senti como algo mais que uma empregada em sua casa. Ele fechou os dedos dela em torno da chave. Quando voltar, receberá todas as chaves, cada porta, cada cômodo, porque não será mais minha casa, será nossa. A promessa selou-se com outro beijo, desta vez sem pressa, sem medo.
Um beijo que falava de futuro, de possibilidades, de um amor que desafiara barreiras sociais e expectativas. O retorno à mansão causou rebuliço. Matilde recebeu Clara com frieza, mas Rafael deixara claro, ninguém questionaria a presença dela ou seu novo status. Seu quarto está como deixou, informou a governanta. Clara não ficará no quarto de empregados, corrigiu Rafael, entrando no hall. Suas coisas serão transferidas para a suíte principal. A surpresa no rosto de Matilde seria cômica em outras circunstâncias. Senhor, as pessoas vão falar. Já estão falando, Matilde. Prefiro dar-lhes algo substancial para comentar. Nos dias seguintes, Clara ajustou-se à nova realidade. Não era mais funcionária, mas também não sabia exatamente qual era seu lugar. Os empregados oscilavam entre ressentimento e curiosidade. As ligações de negócios para Rafael, frequentemente, terminavam com perguntas pessoais mal disfarçadas. Uma tarde, enquanto Rafael estava em reunião, Clara encontrou Matilde arrumando flores no salão principal. Posso ajudar? A governanta hesitou. Não é necessário, senhorita. Por favor, me chame de Clara, como antes. Não seria apropriado. Matilde continuou o arranjo, evitando seu olhar. Clara suspirou. Você trabalha aqui há quanto tempo? 27 anos. Servi a família desde antes do nascimento do senhor Rafael. Então você o conhece melhor que ninguém. Um breve sorriso suavizou o rosto da mulher. Vi-o crescer. Um menino sério demais para sua idade. Por quê? Matilde parou, considerando se devia continuar. O senhor Eduardo, pai dele, era um homem exigente. Nada era bom o suficiente. E quando a senhora Almeida faleceu, ele fechou-se ainda mais. Clara absorveu a informação. Rafael nunca fala sobre sua mãe. A dor permanece. Matilde ajustou uma orquídea no arranjo. Ela era a única que o compreendia verdadeiramente. Depois que partiu, o menino perdeu a alegria. Clara sentiu uma pontada de tristeza. Até que idade? 12 anos. Logo depois, o senhor Eduardo começou a prepará-lo para assumir os negócios. Fim da infância. A mesma idade que Clara tinha quando seu próprio pai partira. Coincidência dolorosa. Você desaprova minha presença aqui, constatou Clara. Não era pergunta. Matilde finalmente a encarou. O que sinto não importa. Mas conheço este mundo, senhorita. Pessoas como nós raramente encontram finais felizes em casas como esta. Pessoas como nós, que começaram embaixo, que conhecem o sabor da luta. Havia amargura em sua voz. Homens ricos se entediam, eventualmente. Voltam para seu próprio mundo. Rafael não é assim. Todos são assim no final. Clara sentiu raiva crescer. É por isso que me trata com frieza. Porque acha que sou apenas um capricho temporário. Trato-a com cautela porque não quero vê-la destruída quando acabar. A sinceridade na voz da governanta era surpreendente. Vi o que aconteceu com a mãe do senhor Rafael. Também ela não pertencia a este mundo. A revelação atingiu Clara como um raio. A mãe dele, filha de governanta, Eduardo Almeida, apaixonou-se loucamente. Casaram-se contra a vontade da família dele. Matilde sacudiu a cabeça. Ela nunca foi aceita. A pressão a destruiu lentamente. Clara sentiu o chão oscilar sob seus pés. A história repetia-se. Era por isso que Rafael hesitara tanto? Ele sabe que você me contou isso? Não fala sobre o assunto. Nunca. O som de passos interrompeu a conversa. Rafael apareceu à porta, olhar alternando entre as duas mulheres. Aconteceu algo? Apenas uma conversa esclarecedora, respondeu Clara, estudando seu rosto. Conseguia ver agora a vulnerabilidade escondida, o medo antigo de repetir erros do passado. Naquela noite, enquanto Rafael trabalhava em seu escritório, Clara refletia na varanda. As revelações de Matilde mudavam tudo e nada ao mesmo tempo. O passado dele, os medos, faziam sentido agora. Mas e o futuro? Pensando em fugir, Clara virou-se encontrando Rafael apoiado na porta, observando-a. Algo em seu olhar estava diferente, mais aberto, mais vulnerável, pensando em nós.
em padrões que se repetem. Ele aproximou-se, parando ao seu lado. Matilde contou sobre minha mãe. Não era uma pergunta. Clara assentiu. Devia ter contado antes, continuou ele. Explica muito sobre meus receios. Você tem medo de me perder como seu pai perdeu sua mãe. Rafael olhou para o jardim escurecido. Tenho medo de destruí-la, como este mundo destruiu minha mãe. O que aconteceu com ela exatamente? Ele respirou fundo. Depressão, isolamento. A sociedade nunca a aceitou completamente. Meu pai a amava, mas não soube protegê-la das cobras sociais. E então, sua voz falhou. Encontraram-na no jardim, overdose de calmantes. Clara sentiu o coração apertar. Sinto muito. Foi quando aprendi que amor não é suficiente, que há forças contra as quais não podemos lutar. Clara tocou seu rosto, virando-o para encará-la. É por isso que manteve distância? Que tentou me afastar? Tentei protegê-la do que destruiu minha mãe. Mas eu não sou ela, Rafael, e você não é seu pai. Seus olhares se encontraram, intensos na penumbra. Como pode ter tanta certeza que seremos diferentes? Porque já estamos sendo. Ela segurou as mãos dele. Sua mãe enfrentou tudo sozinha. Eu tenho você. E você tem a mim. Lutamos juntos, não separados. Rafael tocou a face dela com reverência, como se temesse que pudesse desaparecer. Não posso perder você, Clara. Seria como perder o ar, a luz. A confissão fez o coração dela acelerar. Então não me afaste. Não decida por nós dois. Deixe-me escolher meu próprio caminho, ao seu lado. Pessoas vão julgar, tentar nos separar, dizer que você está comigo por dinheiro, que sou seu troféu social. Clara sorriu. Deixe que falem, nós sabemos a verdade. E qual é a verdade? A voz dele era quase um sussurro. Que nos encontramos quando nenhum de nós procurava. Que nos reconhecemos, duas almas marcadas pelo abandono, determinadas a não repetir os erros de nossos pais. Rafael fechou os olhos brevemente, absorvendo suas palavras. Quando os reabriu, havia uma determinação nova ali. Tenho sido um covarde, evitando falar o que realmente sinto. Tomou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, Clara. Não como um capricho, não como uma fase. Amo sua força, sua determinação, sua capacidade de ver através das aparências. As palavras aqueceram Clara por dentro, como um raio de sol após longa tempestade. Também te amo. Era a primeira vez que dizia as palavras em voz alta. Com todos os riscos e incertezas, com todos os julgamentos que virão. Quando seus lábios se encontraram, havia um sabor de promessa, de destino finalmente aceito. Não seria fácil. Nada valioso jamais é. Mas naquele momento, sob o céu estrelado, duas almas marcadas pelo passado escolhiam um futuro juntas. Rafael afastou-se apenas o suficiente para sussurrar. Ainda tenho algo a resolver. A última barreira. O que? Você saberá amanhã. Seus olhares se encontraram, cheios de promessas ainda não pronunciadas. Clara sentiu que estavam à beira de algo transformador. Algo que mudaria suas vidas para sempre. O convite chegou pela manhã. Jantar formal na mansão. 8 horas. A lista de convidados surpreendeu Clara. Os principais executivos da empresa Almeida, advogados, alguns nomes importantes da sociedade. O que está planejando? Perguntou a Rafael, que respondia e-mails em seu notebook. Uma declaração pública. Seus olhos encontraram os dela. Está pronta para isso? Para o que exatamente? Para ser oficialmente apresentada como minha parceira. Não apenas na vida pessoal, mas nos negócios também. Clara sentiu a respiração falhar. Nos negócios? Rafael fechou o computador, dando-lhe total atenção. Tenho observado como você estuda, como analisa situações. Sua perspectiva é exatamente o que a empresa precisa para a nova fase. Mas ainda nem me formei. Falta apenas um semestre. Enquanto isso, pode aprender na prática, ao meu lado. A oferta era tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. As pessoas vão dizer que só estou lá por causa do nosso relacionamento. Deixe que falem. Logo verão seu valor. Clara hesitou. Você tem certeza? É um grande risco para a empresa, para você. Rafael aproximou-se, segurando suas mãos.
Já arrisquei tudo pela empresa antes. Desta vez, quero arriscar pela vida que desejo. Conosco. Às 8 em ponto, a mansão encheu-se de convidados. Clara usava um vestido azul noite, simples mas elegante. Sentia olhares curiosos, ouvia sussurros mal disfarçados. Matilde aproximou-se enquanto ela ajustava o penteado. Está pronta para isso? Será uma noite difícil. Estou nervosa, mas pronta. A governanta surpreendeu-a com um sorriso genuíno. Ele nunca olhou para ninguém como olha para você, nem mesmo para Beatriz. Você desaprovava. Temia por você. Ainda temo, mas começo a acreditar que talvez... Matilde hesitou. Talvez vocês possam reescrever essa história. O comentário aqueceu Clara por dentro. Um voto de confiança inesperado. Rafael pediu atenção com uma taça de champanhe. O salão silenciou. Agradeço a presença de todos nesta noite importante. Como sabem, a empresa passou por turbulências recentes. A parceria com os investidores japoneses salvou-nos da fusão Montenegro. Mas precisamos de uma nova direção. Fez uma pausa, olhos encontrando os de Clara. Hoje, anuncio mudanças fundamentais. Primeiro, estou me afastando da presidência executiva. Murmúrios surpresos percorreram o salão. Victor Mendonça, nosso CFO há 15 anos, assumirá o cargo. Eu permanecerei no conselho, mas com papel reduzido. Um homem de meia-idade assentiu, visivelmente emocionado com a promoção. Segundo, estou diversificando meus investimentos. Criarei uma fundação para apoiar estudantes de direito de baixa renda. Clara arregalou os olhos. Ele nunca mencionara isso. E terceiro, Rafael estendeu a mão, chamando-a para juntar-se a ele. Quero apresentar oficialmente Clara Moreira. Não apenas como a mulher que amo, mas como minha parceira na fundação e futura consultora jurídica do Grupo Almeida. Clara sentiu o peso de todos os olhares enquanto caminhava até ele. Alguns hostis, outros curiosos, poucos genuinamente felizes. Por quê? Sussurrou ao chegar ao lado dele. Porque você me ensinou que há mais na vida que obrigações e expectativas. Que podemos fazer a diferença e ser felizes ao mesmo tempo. A declaração pública era mais que um anúncio profissional. Era um compromisso. Rafael estava desafiando abertamente as convenções, arriscando sua reputação, parte de seu poder, por uma nova vida, por ela. Mais tarde, quando os convidados começaram a partir, Clara encontrou-o na biblioteca, seu refúgio comum. Por que não me contou sobre a fundação? Rafael sorriu. Queria ver sua expressão quando anunciasse. Valeu cada segundo. É sério mesmo? Afastar-se da presidência? Nunca falei tão sério. 15 anos dedicando cada segundo à empresa foi suficiente. Aproximou-se, tocando seu rosto. Quero construir algo novo, algo nosso. Clara ainda processava a magnitude daquele sacrifício. Você abriu mão de poder, status, controle, por mim, por nós, pela vida que quero. Uma onde possamos criar algo significativo juntos, não apenas acumular mais riqueza. O mundo parecia diferente naquele momento. Mais amplo, mais promissor. Ainda tenho algo para você, disse ele, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. O coração de Clara acelerou. Rafael, não é o que você está pensando. Ele sorriu, abrindo a caixa. Dentro repousava não um anel, mas um delicado molho de chaves prateadas, atado com uma fita azul escura. Todas as chaves da casa. Como prometi, Clara tocou-as gentilmente, emocionada com o simbolismo. Mas há algo mais. Ele retirou outra caixa, menor. Nesta, um anel de platina com uma única pedra azul profundo. Isso, por outro lado, é exatamente o que você está pensando. Sua voz estava carregada de emoção. Não precisa responder agora. Sei que é cedo, que ainda estamos descobrindo como navegar esse mundo juntos. Mas quero que saiba que, quando estiver pronta, este anel estará esperando. Clara sentiu lágrimas nos olhos. O gesto era tão típico dele, oferecendo tudo, mas dando-lhe espaço para decidir. Uau!
O que vocês acharam desse momento? Esta história está chegando ao clímax. Se você está torcendo pelo final feliz desse casal, deixe seu like agora mesmo e compartilhe nos comentários qual decisão você tomaria no lugar da Clara. Ainda não se inscreveu no canal? Clique no botão e ative o sininho para mais histórias que vão tocar seu coração. Você realmente não é como seu pai, sussurrou ela. Como assim? Ele escolheu o caminho tradicional, mesmo amando sua mãe. Você está criando um caminho inteiramente novo. Rafael guardou a caixa com o anel, mas colocou as chaves nas mãos dela. Porque aprendi com os erros dele. E porque você me deu coragem que nunca soube que tinha. Clara segurou as chaves contra o peito. Não eram apenas pedaços de metal, eram símbolos de confiança, de poder compartilhado, de um futuro que outrora parecera impossível. Sim, disse finalmente. Sim, para o anel, para tudo. Seus olhos encontraram os dele, certeza absoluta em seu coração. Não preciso esperar para saber o que quero. A expressão de Rafael transformou-se. Surpresa, alegria, amor profundo misturando-se em seu olhar. Tem certeza? Clara riu, lágrimas de felicidade nos olhos. Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. Quando ele a beijou, era como se o universo inteiro conspirasse para aquele momento perfeito. Um beijo que selava promessas, que curava feridas antigas, que celebrava o improvável milagre de duas almas que, contra todas as probabilidades, encontraram-se e reconheceram-se. A notícia do noivado espalhou-se rapidamente. Desta vez, em vez de escândalo, havia curiosidade. A história da empregada e do bilionário capturou a imaginação pública, rendendo manchetes que oscilavam entre o conto de fadas moderno e a especulação maliciosa. Clara formou-se em direito 3 meses depois, com Rafael na plateia aplaudindo orgulhosamente. A Fundação Almeida para a Educação Jurídica começava a tomar forma, com ela assumindo o papel central na estruturação. Nem tudo era perfeito. Havia olhares tortos em eventos sociais, portas que se fechavam, comentários ácidos mal disfarçados. Mas para cada rejeição surgiam novos aliados, pessoas que apreciavam a autenticidade do casal e a missão da fundação. Numa tarde de outono, enquanto revisava documentos da fundação na biblioteca, Clara recebeu uma visita inesperada. Senhorita, Dona Beatriz Montenegro deseja vê-la, anunciou Matilde, visivelmente desconfortável. Clara congelou. Beatriz, a ex-noiva de Rafael? Pode mandá-la entrar. Momentos depois, Beatriz Montenegro entrava na biblioteca, tão elegante e intimidante quanto Clara lembrava. Usava um tailleur impecável e joias discretas, mas visivelmente caras. Clara. Sua voz era controlada, educada. Obrigada por me receber. Rafael não está em casa. Sei disso. Vim falar com você. Clara indicou uma poltrona. Por favor. Beatriz sentou-se, observando o ambiente com interesse. Esta sempre foi a melhor sala da casa. Por que está aqui? A pergunta direta pareceu surpreender Beatriz, que então sorriu levemente. Direto ao ponto. Entendo por que ele gosta de você. Clara esperou em guarda. Vim fazer as pazes, declarou Beatriz finalmente. Pazes? Não sou sua inimiga, Clara. Nunca fui. Beatriz ajustou a pulseira de diamantes no pulso. Nosso noivado foi um acordo de negócios, nada mais. Quando Rafael o rompeu, fiquei furiosa. Não por amor perdido, mas por orgulho ferido. A franqueza era surpreendente. Meu pai foi quem quis processar, destruir a reputação dele. Eu apenas não impedi. Por que me conta isso agora? Beatriz suspirou. Porque estou noiva novamente. Alguém que realmente escolhi. Seu rosto suavizou-se. Alguém que me faz feliz. Clara começou a compreender. E quer limpar o passado antes de seguir em frente. Exatamente. Beatriz cruzou as pernas elegantemente. Além disso, o que vocês fizeram com a fundação é admirável. Gostaríamos de contribuir. Gostaríamos? Eu e Marco, meu noivo. Ele é professor universitário, acredita?
Meu pai quase teve um ataque. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Acho que temos mais em comum do que imaginávamos. Clara sentiu a tensão esvair-se. Rafael ficará feliz em conversar sobre parceria com a fundação. Não vim apenas por isso. Beatriz hesitou. Queria que soubesse. Ele nunca me olhou como olha para você. Nenhuma vez. A admissão tocou Clara profundamente. Há um evento beneficente no próximo mês. Seria significativo se vocês comparecessem como nossos convidados. O convite era mais que social. Era uma reconciliação pública, um selo de aprovação da alta sociedade. Vou conversar com Rafael. Beatriz levantou-se, estendendo a mão. Espero que possamos, se não ser amigas, ao menos aliadas. Clara aceitou o aperto de mão, sentindo que um ciclo se fechava. Aliadas seria um bom começo. Quando Rafael retornou, encontrou Clara na varanda, contemplativa. Matilde me contou sobre nossa visitante surpresa, disse ele, beijando-lhe a testa. Como foi? Surpreendentemente bem. Ela parece diferente. Como assim? Feliz, genuinamente feliz. Rafael sorriu, como nós. Clara entrelaçou os dedos nos dele. Ela nos convidou para o evento beneficente dos Montenegro. Acha que devemos ir? O que você quer fazer? Parte de mim teme aquele mundo. Outra parte sabe que precisamos dele para a fundação crescer. Rafael assentiu, compreensivo. Não precisamos decidir agora. Clara observou o pôr do sol sobre o jardim, pensativa. Sabe o que percebi hoje? O quê? Que não importa o nome que carrego, o lugar onde vivo, as roupas que uso. Sou a mesma Clara. Forte, determinada. Não preciso temer perder minha identidade neste mundo. Rafael a abraçou por trás, descansando o queixo em seu ombro. Você nunca perderia. É a pessoa mais autêntica que já conheci. E você é o homem mais corajoso. Ela virou-se para encará-lo, enfrentando seu próprio mundo por amor. Não foi coragem, foi sobrevivência. Seus olhos refletiam o dourado do sol poente. Uma vida sem você não seria vida. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Clara encontrou uma pequena caixa em seu travesseiro. Dentro, uma chave antiga, diferente das outras. O que abre? Rafael sorriu, misterioso. A casa de campo na montanha pertencia à minha mãe, o único lugar onde ela era verdadeiramente feliz. A emoção do gesto era avassaladora. Ele estava compartilhando não apenas seu presente, mas seu passado mais precioso. Pensei que poderíamos nos casar lá, apenas nós, Matilde, alguns amigos próximos, longe dos holofotes da pressão social. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Seria perfeito. E depois, bem, a casa tem 5 quartos. Ele hesitou, olhar subitamente vulnerável. Talvez um dia possamos enchê-los. A implicação era clara. Uma família, filhos, um futuro compartilhado em todas as dimensões possíveis. Um dia, concordou Clara, coração transbordando de amor. Não agora, mas um dia. Rafael a beijou profundamente, um beijo cheio de promessas, de sonhos compartilhados, de um futuro que ambos construiriam juntos. Não como patrão e empregada, não como rico e pobre, mas como iguais, parceiros, amantes, família. Enquanto adormeciam abraçados, Clara segurava a chave da casa de campo junto ao peito. Não era apenas mais um símbolo, era a promessa de um novo começo. Um lar onde nenhum dos dois seria definido pelo passado, mas pela vida que escolheram construir juntos. A casa de campo na montanha banhava-se no dourado sol de fim de tarde. O antigo jardim, restaurado com carinho, exibia roseiras em plena floração e um pequeno labirinto de arbustos onde risadas infantis ecoavam. Clara ajustou os óculos, revisando os últimos detalhes do contrato de expansão da Fundação Almeida. Nos 5 anos desde sua criação, haviam oferecido bolsas completas para mais de 200 estudantes de baixa renda. Agora, preparavam-se para abrir um centro jurídico gratuito no centro da cidade. Mamãe, mamãe, olha o que achei!
Uma menina de 4 anos, cabelos escuros e olhos intensamente âmbar como os do pai, corria pelo jardim segurando algo nas mãozinhas. O que foi, Sofia? A pequena abriu as mãos, revelando uma chave antiga e enferrujada. Estava enterrada perto da roseira. Clara sorriu, pegando o objeto com cuidado. Deve ser da época da bisavó de seu pai. Abre o quê? Não sei, querida. Talvez um baú de tesouro. Os olhos da menina brilharam. Podemos procurar? Claro, mas primeiro, onde está seu pai? Sofia apontou para a extremidade do jardim, onde Rafael empurrava um balanço. Nele, um menino de 2 anos ria às gargalhadas, pedindo para ir mais alto. Pedro quer voar, mas papai não deixa, explicou Sofia, seriamente. Clara riu. Seu pai é sábio. Vá dizer a eles que o lanche está quase pronto. Enquanto a filha corria de volta, Clara contemplou a cena com o coração pleno. Havia dias em que ainda se surpreendia com a vida que construíra, não por causa do conforto material, mas pela família que formaram. Rafael olhou em sua direção, sorrindo aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Pegou o pequeno Pedro no colo e caminhou até ela, Sofia saltitando ao seu lado. "Encontramos um tesouro!" anunciou a menina, apontando para a chave que Clara segurava. Rafael examinou o objeto, surpresa genuína em seu rosto. "Esta chave, você a conhece? Minha mãe falava dela. Dizia que abria uma pequena caixa com cartas de amor que meu pai escreveu quando se conheceram." Seus olhos encontraram os de Clara. "Pensei que fosse apenas uma história." "Podemos procurar a caixa?" implorou Sofia. "Amanhã", prometeu Rafael, bagunçando os cabelos da filha. "Hoje temos um piquenique para aproveitar." Enquanto arrumavam a toalha sob uma grande árvore, Matilde aproximou-se com uma bandeja de limonada. Aos 70 anos, insistira em acompanhá-los na mudança para a casa de campo, tornando-se mais avó que governanta para as crianças. Os Montenegro confirmaram presença para o evento beneficente da próxima semana. Informou, sentando-se cuidadosamente. Clara assentiu. A antiga rivalidade transformara-se em parceria produtiva ao longo dos anos. Beatriz e seu marido professor eram agora amigos próximos e colaboradores frequentes nos projetos da fundação. "Victor ligou mais cedo", comentou Rafael, servindo limonada para todos. "A empresa teve o melhor trimestre em uma década." Clara sorriu. "Você sente falta? Da pressão? Das reuniões intermináveis? Dos acionistas insaciáveis?" Rafael olhou para os filhos brincando na grama. Nem por um segundo. Enquanto o sol começava a se pôr, Clara observou seu pequeno mundo com gratidão. A casa de campo tornara-se seu refúgio principal, embora mantivessem a mansão na cidade para ocasiões de trabalho. Ali, longe dos holofotes sociais, haviam construído uma vida baseada não em expectativas externas, mas em suas próprias escolhas. Rafael sentou-se ao seu lado, entrelaçando os dedos nos dela. "Em que está pensando?" "Em chaves", respondeu honestamente. "Em como algo tão pequeno pode abrir tantas possibilidades." Ele sorriu, entendendo a metáfora. Aquela primeira chave da biblioteca mudou tudo. Rafael beijou-lhe a mão suavemente. "Não foi a chave, meu amor. Foi você. Sua coragem de desafiar meu mundo, de mostrar que havia outro caminho." Clara apoiou a cabeça em seu ombro, observando os filhos perseguirem borboletas no jardim. A antiga ferida do abandono cicatrizara em ambos. Haviam quebrado o ciclo, criando uma família onde o amor não era obrigação ou prisão, mas escolha diária. "Sabe do que mais gosto nesta vida que construímos?" perguntou Rafael, voz baixa e íntima. "O quê?" "Que cada dia é uma escolha renovada. Não estamos juntos por convenção ou expectativa. Estamos porque queremos, porque escolhemos isso repetidamente." Clara sorriu, guardando a chave encontrada por Sofia no bolso. Amanhã procurariam a misteriosa caixa de cartas. Outra pequena aventura familiar, outro elo com o passado que agora podiam abraçar sem temor. "Quem diria", murmurou ela, "que a empregada realmente se tornaria dona da casa?" Rafael riu.
abraçando-a mais forte. Você sempre foi dona do que realmente importava. E o que seria? Ele apontou para o próprio peito. Isto, desde o primeiro olhar. Enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, Clara sabia que haviam desafiado todas as probabilidades. Não apenas sobreviveram num mundo que tentara separá-los, prosperaram, cresceram, e no processo transformaram aquele mundo um coração de cada vez. A chave da biblioteca, aquela primeira que carregara como símbolo de esperança, agora repousava emoldurada em seu escritório na fundação. Um lembrete diário de que as maiores jornadas começam com um único passo corajoso, e que o amor, quando genuíno, não reconhece barreiras de classe, status ou expectativa. Apenas existe, persiste, e contra todas as probabilidades, triunfa. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.